Obrigado, senhora Val. Senhores, boa tarde. Vamos dar seguimento aos nossos trabalhos relativos à reunião de julgamento de janeiro de 2021. Julgamos até há pouco todos os processos originariamente pautados para amanhã deste dia 13 de janeiro e, portanto, ainda que estejamos ainda, são 11 horas e 18 minutos, ou perto disso, o relógio aqui do meu computador nunca é confiável em relação à hora, mas nós vamos, por conta do que nos permite a legislação que rege a matéria, nós vamos antecipar o julgamento de alguns processos pautados para a tarde deste dia 13 de janeiro, ressaltando que teremos para o item 115 uma sustentação oral. Como regra, a gente antecipa a sustentação oral dando prioridade aos processos que têm contribuinte presente, né? Mas como nós vamos julgar agora, ainda na parte da manhã, nós não vamos começar pelo processo que tem sustentação oral, mas vamos seguir a pauta normal dos processos pautados para a tarde. Nós estamos aqui, o colegiado completo, né, da primeira turma ordinária da segunda Câmara da segunda sessão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, composta pelos conselheiros Daniel Mello, que não está aparecendo ali, mas acho que nos ouve, não é isso, Daniel? Desculpa, presidente, é que eu fui no toalete aqui e esqueci de ligar a tela. E aí eu já nominando todos os conselheiros em ordem de voto: Daniel Mello, conselheiro Douglas, conselheiro Francisco, conselheiro Boto, conselheira Débora, conselheiro Sávio, conselheiro Rodrigo e eu, Carlos Alberto. Com a ressalva de que o conselheiro Whindersson Boto substitui o conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, que era um conselheiro titular da nossa turma, inclusive vice-presidente da turma, e que foi designado para compor a Câmara Superior de Recursos Fiscais e, portanto, precisou tirar de pauta todos os processos de sua relatoria que já estavam agendados para essa reunião. Esta é exatamente a razão de que nós não vamos julgar o primeiro item da pauta dessa tarde, que é o item 93, do contribuinte João Roberto Gonçalves Teixeira, relatoria do conselheiro Marcelo, e, portanto, é retirado de pauta por conta da dispensa do conselheiro relator do mandato junto à primeira turma ordinária. Mesmo resultado para o processo 94, que é da contribuinte, de interesse da contribuinte Luzira Guimarães Pimbate. Também um processo retirado de pauta. Ambos os processos, tanto da contribuinte Alzira Guimarães quanto do contribuinte João Roberto, eles serão redistribuídos para um novo relator, para uma inclusão oportuna em reunião de julgamento. Com isso, chegamos ao processo 95 do contribuinte Adelor Francisco Vieira, processo de relatoria do conselheiro Sávio Salomão. Trata-se de imposto de renda pessoa física. Por favor, conselheiro Sávio, fique à vontade para a leitura do seu relatório e voto. Obrigado, presidente. Só abrir aqui o arquivo. Esse, inclusive, presidente, se você quiser já, aliás, achar por bem, e os demais colegas também, esse processo vai seguir a mesma linha por completo em relação ao processo de interesse da senhora Maria Marlinda Vieira. É porque me parecem, pelo que eu estou me rememorando aqui, são cônjuges, né? Então, todas as alegações constantes do recurso do senhor Adelor são as alegações da senhora Maria Marlinda, tá? Ok, senhor. Então, apenas, conselheiro, para deixar registrado aqui no nosso vídeo, nós vamos tratar em conjunto do processo da 95, que é o senhor Adelor Francisco Vieira, e ainda do processo 105, do contribuinte Maria Marlinda Vieira. Naturalmente, são processos relacionados à omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não comprovada,
e que, por sua natureza, vez ou outra, acabam impactando para ambos os cônjuges, normalmente titulares da mesma conta bancária. Portanto, plenamente pertinente o tratamento em conjunto dos dois processos. Fique à vontade, conselheiro. Pois bem, iniciando aqui esse processo de interesse do Adelor, tá? Como bem relatado, trata-se aqui de crédito tributário de IRPF, cuja autuação foi constituída em decorrência da apuração de omissão de rendimentos caracterizada por depósito de origem não comprovada e omissão de rendimentos tributáveis recebidos a título de rendimentos tributáveis recebidos a título do trabalho com vínculo empregatício. E até abrindo um parênteses aqui, presidente, o que é que vai mudar de um para o outro, desse caso 95 para o 105, é que nessa parte aqui da omissão de rendimentos do trabalho, lá no caso da senhora Maria, é omissão de rendimentos recebidos de aluguéis, tá? Mas, no mais, as alegações são as mesmas, tá? Ok. Então, retomando aqui, termo de verificação fiscal encontra-se acostado às folhas 483, 523, omissão de rendimentos caracterizado por depósito original comprovado e do trabalho. A impugnação foi apresentada aqui às folhas 535, 535, só confirmar aqui o final da impugnação. E aí, o que é que o contribuinte alegou em sede de impugnação? A não omissão dos valores creditados, a impossibilidade de se considerar depósitos bancários como fato gerador do imposto, a ausência de adequação técnica e consistência material do lançamento. E aí, os autos foram remetidos para a DRJ, em acordo de folha 635 e 642, a turma entendeu por julgar a impugnação parcialmente procedente, uma vez que os depósitos inferiores a 12 mil e cujo somatório anual não ultrapassava os 80, deveriam ser desconsiderados nos termos do artigo 42, parágrafo 3º, inciso 2 da Lei 94.3096, de modo que o lançamento foi alterado e os créditos apurados relativos aos anos calendário 2003, 2004 e 2005 foram excluídos. O contribuinte foi devidamente intimado do resultado da decisão, apresentou recurso voluntário tempestivo de folhas 447 a 642, e aí o que é que o contribuinte alega em sede de recurso? Da ausência de adequação técnica e consistência material, que o método de apuração baseado apenas em extratos bancários e no fluxo de emissão de cheques não oferece adequação técnica e consistência material, já que o fato gerador deve-se oferecer consistência suficiente de ordem a afastar a conjectura ou a simples presunção em razão da segurança do contribuinte em observância aos princípios da legalidade e tipicidade, que caberia à autoridade aprofundar as investigações, demonstrar o efetivo aumento do patrimônio e o consumo da renda, bem assim que os depósitos e cheques, enquanto fatos isolados, não autorizam o lançamento do imposto, que não há qualquer dúvida quanto à possibilidade de arbitrar-se o rendimento em procedimento de ofício, desde que o arbitramento ocorra com base na renda presumida a partir da realização de gastos incompatíveis. Enfim, é o que a gente sempre está vendo aqui, né? A linha de defesa é que os depósitos não caracterizariam ali fato gerador do imposto e que caberia à autoridade, na visão do recorrente, demonstrar a renda consumida, né? E aí, presidente, eu estou seguindo a mesma linha que a gente tem seguido aí, de acordo com a presunção constante lá do 42, da 94.3096, faço essa colocação aqui da súmula 26 do CARF, de que que dispõe que a presunção dispensa o fisco de comprovar o consumo da renda, e ainda assim faço
um apanhado, aquele apanhado que a gente sempre está fazendo aí, em relação aos precedentes que são mencionados no recurso, né? Que são precedentes que não têm força vinculante. Enfim, e por fim, presidente, eu estou conhecendo o recurso e estou negando provimento. Então, esse resultado é o mesmo resultado que será aplicado ao processo de interesse da senhora Maria Marlinda, que encontra-se no item 105 da pauta. Ok, conselheiro. Então, nesse caso aqui, essa foi a única matéria trazida no recurso voluntário. Exatamente, essa questão da consistência, né? Por isso que, como eu falei, os dois processos né, são iguais, porque nesse processo tem essa questão da omissão do trabalho e aquele tem a omissão dos aluguéis, mas a matéria tratada só foi em relação a essa consistência material aí da apuração. Perfeito. Senhores, considerações? Conselheira, ela atua negando provimento a recurso voluntário após concluir pela procedência do lançamento que considerou documentos a partir de depósitos bancários que não tiveram origem comprovada, embora o contribuinte questionasse aí a pertinência aí de se considerar de fato rendimento a partir de depósitos bancários. Mas é uma questão que a gente já está vendo aí, vê isso a toda hora nos nossos julgados e que não demanda maiores considerações. Daniel, como vota? Eu acompanho, presidente. Douglas? Acompanho, presidente. Guariba? Boto? Como relator. Débora? Acompanho. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Ok, senhores. Então, o processo 95, que é do seu Adelor Francisco Xavier, e também o 105, que é da sua cônjuge, a senhora Maria Marlinda Vieira, a gente conclui nos seguintes termos: acorda aos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário, ressalvando que eu também acompanho o relator nesses dois casos. Com isso, a gente vai ao processo 96, relatoria do conselheiro Rodrigo Monteiro, Adelino Fernandes Valente. Conselheiro Rodrigo, por favor. Ok, presidente. Essa leitura aqui. Esse é o caso de recurso voluntário, decisão do DRJ do Rio de Janeiro, que julgou procedente o lançamento de imposto de renda da pessoa física, que foi apurado em razão da omissão de rendimentos caracterizados por depósito bancário sem origem comprovada. Teve verificação fiscal, folhas 510. O contribuinte foi intimado a apresentar status bancários. Tá aí a relação. A movimentação financeira foi aquela questão, né, apurada com base na CPMF, pediu para o contribuinte apresentar. O contribuinte não cumpriu a intimação, fiscalização obteve os extratos com base em RMFs, diretamente aos bancos. Foi constatado que existiam contas nas quais o contribuinte não possuía a única titularidade, motivo pelo qual os cotitulares João Cássio e Geslaine também foram intimados das respectivas contas em cotitularidades. A fiscalização entendeu, após análise das justificativas do recorrente e dos cotitulares, a fiscalização entendeu por dividir os depósitos sem origem comprovada entre os interessados para as respectivas contas. Após o contribuinte ser devidamente intimado, a esclarecer a documentação hábil dos depósitos, conforme planilha anexa aos termos de intimação fiscal, folhas 278 e seguintes, a fiscalização explanou de forma específica e bem relacionada às folhas 512 a 516 do TVF as justificativas apresentadas pelo contribuinte para os depósitos questionados e as razões da fiscalização para não acatar a justificativa de comprovação apresentada pelo recorrente acerca dos valores fiscalizados. Basicamente, as justificativas do contribuinte não foram aceitas por falta de documentação comprobatória.
A autoridade fiscalizadora considerou os depósitos como missão de rendimento, com base no artigo 42, e o somatório do depósito encontra-se a folha 517, já considerando a redução de 50% em algumas contas mantidas em controlaridade. A impugnação, folha 521 a 533, ele alegou, eu marquei alguns trechos mais importantes, né, mas o indeferimento, novo pedido de dilação de prazo, cessou o seu direito de defesa, as respostas cautelulares são coincidentes com as do interessado, não houve, para todos os efeitos legais, o devido acréscimo de renda e ganho de capital, falou sobre a quebra de sigilo bancário, falou sobre a retirada de lucros da empresa Devalente Incorporações, afirma que do exame de documentos juntados, em especial do livro caixa e razão, observa-se que o interessado é sócio majoritário administrativo, retirou da empresa Devalente durante o período investigado quantias que abarcam o crédito financeiro depositado em suas contas, que a folha 396 vê-se que foi repassado para o interessado sob a forma de lucro, multa de 509 mil. Nessa esteira, no ano calendário de 2006, foi retirado o montante de 194.960 da referida empresa, comprovando mais uma vez saques em dinheiro. Assim, tem-se que o valor de 703.960 foi movimentado do caixa da pessoa jurídica para o interessado. A retirada da empresa como lucro ou empréstimo é livre de incidência de imposto de renda, que deve ser incluído ainda o montante de dinheiro declarado que o interessado confirma ter em sua residência no valor de 170 mil em 2005 e no valor de 202 mil em 2006, que são inúmeros os depósitos em dinheiro nas contas do interessado que são de sua autoria, que estão sendo caracterizados como riqueza nova, e, conforme a presunção da inocência, o ônus de provar a veracidade dos fatos são imputados ao interessado, que são imputados aos interessados é do fisco, alega que houve venda de imóvel, inexistência de acréscimo de renda ou ganho de capital, houve de fato a venda do apartamento para Maria Helena, conforme documentos anexados e justificado pelo interessado, portanto, comprovam-se as transações no valor de 75 mil previstas na conta poupança tal, e ainda de 15 mil do Banco Real, conta corrente número tal. Se entender por devida tributação do ganho de capital relativo ao imóvel em questão, deve-se aplicar a alíquota de 15%, né? Como estipula a lei. Sobre a Fazenda Império, afirma que o livro caixa da Fazenda não foi analisado com devida atenção, houve grandes somas de transferências entre as contas correntes frente aos prejuízos comprovados nos autos, que não só demandaram empréstimo com depósito de dinheiro, alega multa em caráter confiscatório e juros de mora também ilegais, né? Ilegalidade. A DRJ julgou procedente o lançamento, eu cito a emenda, o recurso voluntário, ele praticamente reitera as alegações, ele apenas acrescenta o seguinte: informa que o fisco restou omisso de resposta quanto à alegação de ausência de diligência necessária para investigadora fiscal para buscar a autoria de depósitos que consubstanciaram o auto de infração, ocorrendo erro material do referido acórdão, o que feriu sua ampla defesa, contraditório. No mais, reitera os argumentos de quebra de sigilo, multa de caráter confiscatório e juros de mora apresentada em impugnação. Requer a sustentação oral da data do julgamento, rogando pela intimação prévia. Enfim, esse é com breve síntese o relatório. Entrando no voto, a preliminar de nulidade, que ele alega que a decisão é nula, pois não houve manifestação acerca do seu pedido de diligência para que os bancos sejam intimados para apresentar microfilmagem dos valores recebidos através de cheque. Eu cito os artigos que falam sobre a nulidade do processo administrativo e tal. Então, para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte, que é, né, como eu costumo dizer, deve ser sempre comprovada essa violação da ampla defesa. Pois bem, a diligência e a perícia constituem elemento de prova com a finalidade de municiar o julgador na formação de sua convicção. Não é finalidade dela suprir a deficiência do sujeito passivo e comprovar o que alega. Para fins de concretização do presente lançamento, bastava que a fiscalização comprovasse a origem a origem do depósito bancário sem a origem tributária conhecida, o que foi feito nos autos. Né? A partir desse momento, como será demonstrado, cabe ao contribuinte comprovar a origem dos recursos, inclusive através de contato com as instituições bancárias. Esse ônus é do contribuinte por força de lei.
Então, ao meu ver, não há nulidade nesse caso, né, da decisão. Sobre depósitos bancários, que o recorrente alega, questiona a legitimidade do lançamento, em razão da simples movimentação bancária, eu cito o artigo 43, né, que os valores creditados em sua conta não têm origem comprovada, caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal. Referido dispositivo traz a presunção legal que autoriza o fisco considerar essa omissão, e traz a inversão do ônus da prova. Cito a súmula 26, que essa presunção do artigo 43 dispensa o fisco de comprovar o consumo da renda, e, portanto, ao contrário do que defende o recorrente, é legal essa presunção, que pode ser lida em prova em contrário. O recorrente deveria apresentar comprovação documental referente a cada um dos depósitos de forma individualizada. Cito jurisprudência aqui do CAF, esclareço aqui o artigo 142, né, que é a atividade vinculada do lançamento. Acontece que, no recurso voluntário, o recorrente apenas se limita a alegar a ausência de comprovação da ocorrência do fato gerador, linha de argumentação já superada pelo CAF, conforme já exposto na súmula 26. No recurso, o contribuinte ilustra uma situação hipotética. Abrindo parênteses aqui, né? Ela afirma depósito feito equivocadamente por um terceiro e posterior saque do dinheiro para devolução do mesmo, a fim de demonstrar que nem todo depósito pode ser comprovado. Assim, concluiu que o presente caso se trata de, abre aspas, presunção sobre indícios de prova, não sobre fatos vinculados, fecha aspas. No entanto, não merece prosperar o inconformismo do recorrente. É bem verdade que diversas situações podem ensejar uma dificuldade na elaboração da prova, como é ilustrado pelo contribuinte. Porém, tais casos são exceções. Ademais, mesmo diante da dificuldade, a comprovação do fato não é impossível para quem mantém um controle organizado das contas. Outro sim, não se está diante de uma situação similar àquela ilustrada pelo contribuinte. No caso, o contribuinte tenta justificar a origem de depósitos das mais diversas maneiras: empréstimos, lucro, venda de imóvel, atividade rural, porém não apresenta nenhum documento hábil e idôneo condizente com datas e valores de modo a testar a veracidade das alegações. É preciso ter em mente que não houve, no presente caso, a presunção sobre indícios de prova alegada. Os depósitos são a prova do recebimento de valores e não meros indícios. Se há a prova do recebimento de valores e o contribuinte não consegue comprovar a origem, então a autoridade fiscal pode lançar a mão da presunção legal prevista no artigo 42 a fim de efetuar o lançamento. Então, eu aqui trago feitos esses esclarecimentos iniciais, eu trago algumas questões que ele apresenta, né, que afirma que os valores a título de lucros e adiantamento de pessoa jurídica do qual é sócio, tenta justificar, né, a origem, né, com base em valores a título de lucros. Afirma que recebeu 509 mil, que os depositou nas contas correntes e nas contas poupança e análise. O contribuinte não comprova que recebeu referida quantia a título de lucros e simplesmente alega que o suposto valor teria sido depositado nas contas correntes e conta poupança e análise. Nem mesmo houve indicação de quais depósitos representariam o lucro oferido. Ademais, a própria declaração de imposto de renda do recorrente vai de encontro às suas alegações, vai contra as suas alegações. Para ficar mais claro aqui. As suas alegações, porque ele afirma que na declaração relativa à anualidade de 2005 houve informação de rendimento isento de 79 mil e tanto, bastante inferior aos 509 mil alegados a título de lucro. Que esse valor de 79 mil não foi nem a título de lucro, foi a título de proveniente de atividade rural e rendimentos de poupança. Então, e na declaração de 2006, ele sequer informou ter recebido rendimento isento. E sobre o argumento de que recebeu em 2006 194 mil da mesma empresa, melhor sorte não socorre o contribuinte, né, pois sequer indica a que título teria recebido tal valor. Nem de lucro ele indica que foi, só diz que recebeu 194 mil da empresa. Da mesma forma, deixou de indicar quais depósitos, então não é possível afastar esses valores. Ele também alega origem em quantias mantidas em sua posse, basicamente aqueles valores que ele diz ter em bens e direitos. E aqui eu digo que, conforme a declaração dele, relativa ao ano calendário 2005, o contribuinte possuía 124.580 em espécie em 31 de dezembro de 2004, passou a ter 170 mil em 31 de dezembro de 2005 e, no ano seguinte, ele passou a ter 202 mil
em 31 de dezembro de 2006. Então, a leitura das referidas declarações permite compreender que os valores em espécie mantidos pelo contribuinte não foram repassados para suas contas bancárias, pois o montante em espécie só faz aumentar ao longo do tempo. Né? A situação inversa seria se o contribuinte, se o montante de espécie diminuísse, o saldo da conta aumentasse, enfim, faça essa comparação. Então, ele não pode justificar depósitos partindo daí, a não ser que ele tivesse como eu digo depois, né? Se ele quisesse comprovar que tivesse origem de dinheiro, espécie mantida em sua posse, deveria apontar, no mínimo, quais seriam esses depósitos que pretende comprovar, além de ter guardado o comprovante do depósito, o que não foi feito. Então, não merece também ser acatado esse argumento. Sobre a venda do apartamento, ele diz que alguns depósitos seriam, por essa venda aqui, 75 mil em dezembro de 2005 e 15 mil para outro banco, para o Banco Real, enfim. Analisando a matrícula, percebe-se que o mesmo não pertencia, o imóvel não pertencia ao recorrente, mas sim à pessoa jurídica em corporações e participações valentes. Ademais, os valores alegados como recebidos pelo contribuinte, 75 mil e 15 mil, não guardam qualquer similitude com aqueles informados no registro do imóvel, o qual aponta que o imóvel foi vendido por 45 mil, dos quais 25 mil já teriam sido adiantados, e 10 mil foi em 2006 e outros 10 mil em 2007. Então, o documento não é hábil para justificar os valores. Com base nisso, resta subsistente a alegação de que deveria ser tributado com ganho de capital. Né? Ele não mostra que realmente foi decorrente de venda de imóvel, então não merece reparo o lançamento. Por fim, ele alega, acho que um enquadramento equivocado, diz que deveria ter sido com base em APD, a presunção do APD, na caixa patrimonial descoberta, e não com base em depósito bancário, mas aqui eu discordo dizendo que não é o caso em questão. Aqui realmente são os depósitos mesmo, não foi feito nenhum tipo de fluxo de caixa, nem nada para verificação de APD. Eu faço essa diferenciação aqui. Sobre a quebra de sigilo, aquelas alegações de direito, como vocês estão acostumados a ver, eu mais tratei das alegações de fato lá que ele falou, né? Do resto aqui é mais tudo alegação de direito. Quebra de sigilo não houve. Sobre a questão de diligência e perícia, como eu já tinha dito na preliminar, também indefiro, porque não se presta a gente fazer a prova para o contribuinte, a perícia fazer a prova para o contribuinte, ele deve trazer. Multa confiscatória eu afasto, essa alegação com base na súmula 2 do CAF, e os juros de mora também com base na súmula 4 do CAF, entendo que são legais. Intimação para sustentação oral, eu só fiz um breve relato aqui, porque ele pede intimação prévia, pede intimação pessoal, e aqui eu digo que tem que seguir como diz o regimento, né, que a intimação tem que ser com base lá no diário oficial, e sobre a intimação para sustentação oral, com base no que a gente está vivendo hoje, as sessões virtuais, tal, ele tem que seguir o que diz a portaria, que teria que pedir naquele prazo lá, que diz a portaria, enfim. Então, nego provimento ao recurso voluntário. Está sem áudio, presidente. Senhores, considerações? Rodrigo, bastante detalhado o teu voto aí. Faço só uma pequena correção. Lá atrás, quando você... Acho que no início do seu voto, logo que você começou a tratar da preliminar, no último parágrafo da página seguinte, tem preliminar na página seguinte, último parágrafo, penúltimo parágrafo, na verdade. Você coloca assim, ó, para fins de concretização do presente lançamento, bastava que a fiscalização comprovasse a origem de um depósito bancário sem origem tributária. Parece que deu uma... Na verdade, bastaria que ela comprovasse a existência de um depósito bancário sem a origem. Então, era só para fazer essa pequena observação aí. Beleza, presidente. Valeu. Corrigi aqui agora já. Okay. Perfeito. Senhores, considerações adicionais. O conselheiro relator negando provimento ao recurso voluntário diante dos argumentos do contribuinte apresentados da falta de apresentação de elementos que pudessem corroborar e pelo menos parte dos argumentos que ele traz. Podemos ir ao voto? Daniel, como vota? Eu acompanho, presidente. Douglas? Presidente. Douglas, pois não? Acompanho. Guarita?
Primeiro, perdão por minha internet ter caído durante os 2 minutos, certo? E eu acompanho também. Ok. O conselheiro Guarita, eu não notei essa queda da sua internet, mas houve prejuízo, deu para entender bem, sente a... Não, foi só Ok, apenas 1 minuto, 1 ou 2 minutos que eu restabeleci a conexão. perfeito. Conselheiro Boto, Acompanho. conselheira Débora, Acompanho. conselheiro Sávio, Acompanho, presidente. eu também acompanho o conselheiro relator e assim acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário formalizado nos autos do processo do contribuinte Adelino Fernandes Valente, item 96 da pauta. Processo seguinte, item 97, relatoria do conselheiro Marcelo Milton, como já ocorrido em tantos processos anteriores, tanto o processo 97 quanto 98, relatoria do conselheiro Marcelo, são processos que foram retirados de pauta em razão da dispensa do conselheiro do seu mandato junto a esta turma ordinária, já que passou a compor a Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme portarias que cito aqui, vai ficar registrado na ata, portarias publicadas em 23 de dezembro de 2020. Com isso, os processos 97, de interesse do contribuinte Daniel César Basta Ferro, e ainda o senhor Darlindo, contribuinte Darlindo Luiz de Campos Rodrigues, são processos retirados de pauta que certamente serão redistribuídos e submetidos ao colegiado em momento oportuno. Processo seguinte, item 99 da pauta, é um processo do conselheiro Sávio Salomão. Como já antecipei no início da gravação desse vídeo, nós estamos tratando, na manhã ainda do dia 13, tratando dos processos, adiantando um pouco os processos pautados para a tarde do dia 13, conforme nos faculta a legislação. Não obstante, esse é um processo que o conselheiro relator ainda não concluiu o seu voto e vai fazê-lo até o momento de iniciar a sessão de julgamento, agora a parte da tarde, portanto, não vamos parar nesse processo. Passaremos ao processo item 100, processo do contribuinte José Antônio Fiorotti, de relatoria do conselheiro Rodrigo Monteiro Amorim, item 100 da pauta, processo 2010-75. Conselheiro, por favor. Senhor presidente, é só uma questão de ordem, por favor, interrompendo o conselheiro. No processo do conselheiro Rodrigo, 96, houve preliminar. Isso consta na sua... Não. Isso não na conclusão. Como é que a turma procede aqui? Como é que o senhor faz? A gente normalmente, conselheiro Boto, quando simplesmente a gente está negando as duas coisas, a preliminar e o mérito, a gente conclui numa questão só. Assim como se a gente provesse o recurso integralmente a partir da análise de uma preliminar, a gente daria provimento de uma vez só, como tem ocorrido nos casos de decadência, em que a gente reconhece que todo débito está decaído. Então, o que a gente anota? Deu provimento ao recurso voluntário de forma simplória, para evitar da gente ficar sempre quebrando preliminar e mérito, até porque tem alguns momentos que o contribuinte trata preliminar como mérito, tem matérias que estão lá e estão cá. Então, quando a gente tem uma questão preliminar que merece um julgamento, um conhecimento, um troço qualquer, a gente segrega. Senão, a gente trata de forma conjunta, porque as duas coisas, tanto a preliminar quanto o mérito, estariam contidas aí na nossa conclusão de negar provimento ao recurso voluntário. Ok? Então, senhores, vamos ao processo item 100, relatoria do conselheiro Rodrigo Monteiro, contribuinte José Antônio Fiorotti. Por favor, conselheiro. Ok, presidente. Esse é mais um caso também de depósito bancário, mas com menos questões de fato do que o anterior. Também veio da DRJ do Rio de Janeiro, que julgou procedente o lançamento. De acordo com o termo de constatação e encerramento, a constada foi 323 e seguintes. Durante a fiscalização, o contribuinte foi intimado a apresentar os extratos bancários, considerando que mesmo após concedida a prorrogação de prazo para a apresentação dos documentos, o contribuinte não cumpriu a intimação, foi apresentada a RMF direto ao Banco Bradesco e Banco do Estado do Espírito Santo, os quais atenderam as intimações. Posteriormente, o contribuinte apresentou os extratos bancários referentes aos bancos, sendo novamente intimado para comprovar as origens
E os valores foram discriminados às folhas 120,97. Em resposta, o contribuinte alegou que as origens, movimentação financeira, bem como os saques, foram feitos pela pessoa jurídica transportadora Fiorote, da qual o contribuinte é sócio. Enfim, fica evidenciado também o contribuinte não apropriou-se de valores indevidamente. Apesar de intimado, o contribuinte não apresentou a comprovação por meio de documentação hábil e idônea sobre a origem e natureza de diversos recursos, conforme relacionado na tabela de folhas 328 e 332. A autoridade fiscalizadora usou o artigo 42 para presunção de omissão de rendimentos. Na impugnação, ele alega em síntese que não poderia conduzir à conclusão da geração de renda, né, a suposta omissão de rendimentos. Houve cerceamento de direito de defesa, tendo em vista a falta de tempo hábil. A ação fiscal foi concluída antes da resposta dos bancos, por essa razão solicita análise da documentação acostada. Aplicação de juros e multa seria confiscatória, e simples movimentação bancária não corporifica fato gerador de imposto de renda. A ação fiscal não merece prosperar, uma vez que o fiscal autuante não construiu um arcabouço de provas que legitimasse a manutenção da presunção embasada à dita omissão. Afirma que as explicações da movimentação financeira foram dadas, e a DRJ julgou procedente o lançamento. Recurso voluntário foi 383, praticamente reiterou os argumentos da impugnação. Entrando no voto sobre a preliminar nulidade, alega que a autuação foi nula, pois não foi concedido tempo hábil para obter a documentação diretamente junto às instituições. Eu faço aquela prévia da lei, e falo que não merece prosperar sem conformismo, pois durante o procedimento fiscal foi concedido prazo razoável ao contribuinte para se manifestar sobre a origem dos depósitos indicados pela fiscalização. Observa-se do termo de encerramento que inicialmente foi concedido prazo de 20 dias para o contribuinte apresentar os esclarecimentos, que foi posteriormente prorrogado por mais 30 dias. Até depois da prorrogação não foi apresentado nenhum documento. Inclusive, até o presente momento, transcorrido mais de 10 anos de autuação, ainda não foram apresentados nenhum desses supostos documentos que estavam sendo obtidos junto às instituições. Então, nego provimento ao pedido de nulidade. Sobre o mérito, né, o depósito bancário sem origem comprovada, faço aquela introdução, né, sobre a presunção legal, sobre a súmula 26 do CAF, dizendo que o contribuinte tem que comprovar a origem mediante documentação hábil e idônea, a origem e a natureza, essas coisas, né? Porque o fiscal foi também, nesse caso, ele foi bem naquele nosso entendimento, na origem e natureza, origem e natureza. E aqui acontece que o recorrente apenas se limita a alegar a ausência de comprovação da ocorrência do fato gerador, linha argumentativa já superada pela súmula 26 do CAF, e são infundados os argumentos de inexistência de geração de renda a favor do recorrente e da inexistência de nexo causal entre depósito bancário e rendimento omitido. Digo que essas alegações são matérias de direito e esbarram, eu terei aqui, na redação expressa do artigo 42 da 9430, o qual, como exposto, prevê expressamente a presunção de omissão de rendimentos. Trata-se, portanto, de previsão legal que não pode ser afastada. Cabia ao contribuinte realizar a comprovação da origem, como exposto no termo de constatação. O contribuinte deveria indicar a que título foram recebidos os valores e identificar a fonte dos recursos. Então, era dever do contribuinte provar que os depósitos em conta corrente, poupança e investimento tiveram origem outra que não seja tributável ou que se tratava de rendimentos já levados à tributação. Sem essa prova, não há algo que se alterar. Sobre a alegação de verdade material, a mesma não deve subsistir, pois esta mencionada verdade material, entre aspas, decorre de uma comprovação de sua existência, o que, no final das contas, é justamente a comprovação da origem dos depósitos já solicitada desde a fiscalização. Ou seja, a verdade material capaz de afastar a presunção legal é aquela atestada mediante documentação hábil e idônea. Sem esta, não há como alterar o lançamento. Portanto, não merece reparo o lançamento na medida que não foi apresentado nenhum documento. Multa de ofício é feito confiscatório, mesma alegação, invoca a súmula 2, e juros Selic, invoca a súmula 4, então nega o provimento ao recurso voluntário.
Senhores, considerações? Daniel, nos ouve, Daniel? Está sem som, Daniel. Sim, presidente, desculpa, está ouvindo tudo. Ok. Pode faltar? Eu acompanho o relator, Rodrigo. Ok, então o Daniel, já antecipando aí, ele acompanha o conselheiro relator, que nega provimento ao recurso voluntário, diante das razões que acabou de elencar. Conselheiro Douglas. Acompanhe, presidente. Francisco Guarita. Também acompanho. Boto. Acompanho. Débora. Acompanhe. Sávio. Acompanho, presidente. Eu também acompanho o conselheiro relator e assim acordo os membros do colegiado por unanimidade de voto em negar provimento a recurso voluntário formalizado nos autos do processo final 2010-75, de interesse do contribuinte José Antônio Fiorotti, item 100 da pauta. Processo seguinte, processo de relatoria do conselheiro Francisco Guarita, item 101 da pauta, recorrente José Aurélio Loyola Sobrinho. Por favor, conselheiro. Esse processo diz respeito ao imposto de renda de pessoa física. Eu utilizarei 3 figuras de voto do relatório de voto no primeira instância. Referente ao ano de calendário 2003, relativo ao imposto de renda de qualquer natureza, certo? Onde a infração apurada pela fiscalização foi omissão de rendimento caracterizada por valores creditados em conta mantido pelo contribuinte financeiro do Banco Bradesco, Banco Brasil. O contribuinte foi selecionado para fiscalização por ter sido detectado uma movimentação financeira incompatível com o rendimento declarado. Nesse processo, na realidade, aconteceu o seguinte: o contribuinte tinha uma conta conjunta com sua esposa. A fiscalização em todo o procedimento não verificou, nem fez constar nos autos que a conta era conjunta. Aí, por conta disso, fez a autuação por omissão de rendimentos, depois bancária de ordem aprovada, e também sendo que a fiscalização não intimou a co-titular da conta bancária para ser justificar o depósito. Aí, na sua impugnação, o contribuinte não mencionou para a DRJ o detalhe que a conta era conjunto, não da esposa. A DRJ, por conta disso, terminou não se manifestando sobre a conta conjunta. Aí, por conta disso, já que se explicaram mais ou menos, eu vou direto ao voto. Peço licença. Observe de logo que é o recorrente em ponto por sustentar basicamente as seguintes alegações. Da preliminar de nulidade pela forma de estimação do código titular, pois que ela não alegou por ocasião da impugnação. Também, respeito ao mérito, sobre o erro da identificação do sujeito passivo, rendimento pertencente a terceiro. Aquele argumento que vendia feijão para várias pessoas, cereais, essas coisas, na realidade recebia o dinheiro do pessoal e repassava tudinho, mas só que destino, no caso, que tributado era as pessoas beneficiadas desse depósito, não ele. Então, com base nas alegações, o recorrente requer o recebimento do recurso, bem como que seja provido com a anulação da autuação e da decisão recorrida. Vou tratá-lo de uma forma separada. Da preliminar e nulidade pela falta de estimação do outro titular. Analisando os autos, percebe que toda autuação diz respeito à falta de comprovação de valores obtidos através de depósito das contas 2014-1 vinculada à agência do Banco Bradesco e a conta 5045 vinculada ao Banco Brasil. Compulsão dos autos constata que, em nenhum momento, a fiscalização fez qualquer menção ao fato de que as referidas contas correntes eram compostas de mais de um titular, não apresentando, portanto, a comprovação de que todos os titulares foram estimados a se manifestarem sobre o depósito vinculado às mesmas, apresentando, portanto, a comprovação de estimação apenas ao titular principal, no caso, o contribuinte de questão. Ao analisar a declaração de rendimento das folhas tais, constata que o mesmo apresentou declaração de modelo simplificado e que a mesma, no caso, e que a mesma não foi declarada em conjunto, não contando os autos da declaração do titular das contas bancárias. Quer dizer, só apresenta a conta dos autos do principal, não apresenta a esposa dele. Por conta disso, corroborando conforme alegado pelo recorrente, entende-se, no caso 9, que exige a estimação de todos os titulares das contas bancárias, de acordo com a transcrição da referida súmula a seguir apresentada.
O fundo anteriormente exposto, juntamente com o entendimento simular apresentado, e também da comprovação da contiguidade das contas apresentadas às folhas tais, e o contribuinte apresentou comprovante, mostrando que era o titular, com a esposa, não tem por que se manter a atuação fiscal em análise, sendo, portanto, razão recorrente com respectiva anulação da atuação. No que diz respeito ao mérito, o contribuinte alegou a identificação do direito passivo, que rendimento pertence a terceiros. Sobre os argumentos que o simples depósito de crédito bancário não caracteriza a obtenção de rendimento por si só, não autoriza o lançamento efetuado. Tem-se que o entendimento recorrente é equivocado, pois, segundo as disposições legais, a presunção é jurisdição e cabe ao contribuinte a comprovação da origem do depósito, demonstrando que os mesmos não são tributáveis, ou que já foram tributados. No caso, o recorrente não se desenvolveu de sua obrigação. Aí, ou seja, por conta disso, ou seja, na realidade, ele não comprovou que a conta pertenceu a terceiro. Não teria razão nesse instrumento dele. Assim, tendo em vista tudo que foi nos autos, bem como na definição dos fatos da legais que integram o presente, voto por conhecer o recurso para dar resposta do documento. Na realidade, fiquei em dúvida com relação ao fato do contribuinte não ter alegado por ocasião de sua impugnação, nem DRJ ter alegado também sobre a participação do titular. Mesmo assim, como já tem estímulo do Conselho, eu entendo que seria o caso de acatar o acolhimento do recurso, dando razão ao contribuinte. Senhores, considerações? Eu tenho, presidente. Pois A não. gente já analisou um processo meu nessa mesma situação e a gente optou por baixar a inteligência, né, para verificar realmente se o cotitular não foi intimado, se tinha lavratura de auto contra ele. Eu estava até vendo aqui nos extratos, nem tem a menção, inclusive, para quando que ele entrou, né, nessa cotitularidade das contas. Então, acho que meio prematuro a gente cancelar um lançamento sem ter a certeza, né, de quando que essa pessoa realmente entrou como cotitular, se já era nesse período da fiscalização. Então, essa é a minha consideração. De fato, a gente já se deparou com alguns casos desse, e a gente sempre com essa preocupação de, eventualmente, a cotitularidade ter aparecido só em momento posterior. E, pensando exatamente nisso, eu, de plano, fui olhar os extratos bancários. O primeiro dá a impressão que já era em cotitularidade, que aparece o E, o. Possivelmente, por falta de espaço, não aparece mais nada. Mas o segundo, que é o do Banco do Brasil, eu, pelo menos, não encontrei esse apontamento pronto, pelo que tivesse claro, assim, de que havia cotitularidade para essa segunda conta. Eu estou folheando os processos aqui, mas estou lá no meio, tem um monte de documentos juntados pelo contribuinte e tal. Certamente o conselheiro relator identificou em documentos apresentados pelo contribuinte no recurso voluntário a ocorrência, mas são absolutamente oportunas as considerações da conselheira relatora em relação ao tema, porque, e por outro lado, o argumento, e aí a gente precisa, inclusive, refletir sobre essa questão, porque quando o contribuinte responde inicialmente a matéria, ele simplesmente não fala nada, ele fala assim, olha, esses rendimentos aí, eu tenho essa atividade, vendo feijão, sou conhecido lá como João não sei o quê, da Cacuia, Calcaia, não sei, mas, enfim, ele traz essa informação e tenta justificar alguns depósitos e tal, demonstrando que aqueles valores são decorrentes da atividade dele, né? E aí, se ele tivesse respondido, por exemplo, e como a fiscalização não tinha ciência, pelo menos uma parte disso, com certeza não tinha ciência de que havia cotitularidade. Se ele informa, olha, não foi eu, essa conta é movimentada por outra pessoa também, aí a situação era outra, mas nesse caso, assim, o contribuinte meio que acolhe que os rendimentos eram dele e acaba induzindo a fiscalização a não avançar nesse tema. Embora um caso estivesse bem claro no momento do lançamento, o outro eu não sei. No extrato inicial, parece que o Banco do Brasil não aparece
informação de titularidade. Então, assim, eu acharia relevante, primeiro, saber se a fiscalização observou esse detalhe, se manifestar sobre o tema, se ela observou esse detalhe e se eventualmente não observou, que fosse intimado o contribuinte a demonstrar, ou a própria entidade financeira, para demonstrar quando que essa outra parte passou a integrar a condição de titular da conta bancária, né? Senhores, considerações? Eu também sou a favor dessa época, né, de ver, porque, mas, presidente, eu achei assim que as duas, pelo menos tem documento aqui mostrando que as duas são em titularidade, né? A do Bradesco, do Banco do Brasil, achei, folha 443. Com proposta de... Não, mas eu digo antes da fiscal, antes anterior ao lançamento, né? Mas aí, esse documento, ele fala que a conta, né, são os dois contratantes, né, conta titular, e dizem que a conta foi aberta em 84. Mas aí... Tem a conta aberta em 84, né? Tem dados da conta. Tem dados da conta. Mas eu acho válido, né? Também a do Bradesco não diz, né? A do Bradesco está lá no 441 e 442. Ele fala que é titularidade, mas é um documento emitido em 2012. Eu acho válido realmente baixar para ver. Isso aqui é uma proposta de contrato de abertura de conta corrente que não necessariamente essa data aqui, né? Ela não tem data aqui. Exato. Eu acho que seria interessante pegar a data Pode ser que nesse exato momento aqui que passou a ocorrer a cotitularidade. Ele só fala que, assim, dados da conta tal, banco poupança, tal, conta conjunta, titulares solidários, tal, aberta em 84. Tudo bem que a conta foi aberta em 84, mas quando que ela passou a compor esse polo aqui? Né? Quando que ela entrou como cotitular dessa conta? A ficha cadastral do Banco do Brasil na folha 229 não faz nenhuma menção, tem aqui só os dados dele, né? Conselheiro Guarita, o que acha, conselheiro, diante da manifestação da conselheira, minha, do Rodrigo? Olha, exatamente pelo fato de não ter argumentado por ocasião da impugnação, nem DJ nem nada, realmente, de repente, como o senhor alegou agora, eu acho isso bem pertinente, essa conversão de diligência, exatamente tirar essas dúvidas. Isso resolve até minhas dúvidas que eu tinha também, entendeu? Perfeito. Eu rendo a diligência. Considerações adicionais, conselheiro relator, no curso do debate, no julgamento do processo 101, inclina para conversar o julgamento em diligência, para que a unidade avalie a questão relacionada à cotitularidade, em que momento ocorreu e se houve intimação do cotitular em algum momento. Alguém quer fazer alguma consideração? Então, como vota, Daniel... Eu acho que eu diria que quem tem que comprovar é o contribuinte, né? Ou não? Sim, pode ser. Intimar o contribuinte para comprovar que na época do fato gerador, né, nos anos, a conta era cotular. E aí a unidade preparadora vai dizer se intimou ou não. Ok. Daniel, como vota? Eu acompanho, presidente. A diligência. Acompanho, presidente. Outro? Pela diligência, presidente. Acompanho. Também acompanho. Acompanho pela diligência. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Então, vou botar o seguinte, eu também acompanho, resolvimento colegiado por unanimidade de votos em converter o julgamento do processo de diligência para que a unidade preparadora se manifeste sobre a eventual intimação do cotitular
Bem assim que intime o contribuinte quando Em cima do contribuinte, quando ocorreu a controlaridade das contas, não é isso? Só um minutinho, deixa eu só concluir aqui, porque eu acho que eu vou inverter aqui. Na verdade, porque eu tinha colocado assim, para que a unidade preparadora se manifeste sobre eventual intimação do cotitular, bem assim, para que intime o contribuinte. Eu vou inverter, porque ela só tem que se manifestar depois de intimado o contribuinte, né? Certo. Senhores, ficariam assim: resolve o membro do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o julgamento do processo em diligência, para que a unidade preparadora intime o contribuinte a comprovar se, na época dos fatos geradores, havia a cotitularidade noticiada no recurso voluntário. Feita tal comprovação, que a autoridade lançadora se manifeste sobre a eventual intimação do cotitular. Ok, senhores? Ok, presidente. Então, senhores, esse é o resultado do processo 101, relatoria do conselheiro Guarita. São 12 horas e 15 minutos, pelo menos no meu relógio aqui, deve ter passado um pouquinho disso, porque esse relógio do notebook está sempre atrasado. Mas acho oportuno a gente parar por aqui para almoçar, retornando como ontem, 10 para as 2, para iniciar as 2 horas. Pode ser, senhores? Senhores, mais uma vez agradeço a colaboração. Beleza. Todos, a senhora Val, que nos acompanha pelo CAF, que deixará a nossa turma agora na parte da tarde, não estará conosco. Mas, mesmo assim, eu antecipo nosso agradecimento e solicito que pare a gravação, por favor.